Obrigada por engravidares do meu filho. Este fim de semana vamos dar a notícia ao meu pai e à minha mãe em casa deles. Amo-te. Beijo. A mensagem do meu marido brilhou no ecrã do meu telemóvel. No momento em que li aquelas palavras, o ar da sala de estar, que até então parecia quente, gelou como se fosse inverno. A razão era simples. Eu não estava grávida, casados há 15 anos. Não tínhamos filhos. Para quem teria o meu marido enviado esta mensagem cheia de alegria? Naquele momento, o meu marido, eufórico, não podia imaginar que aquela simples e mal enviada mensagem no WhatsApp iria, dias depois, desencadear um pânico em grande escala e sem retorno, envolvendo os seus pais, e que todo o seu prestígio e orgulho, que ele tanto se esforçara por construir, seriam completamente esmagados. Ah, hoje também foi um dia cansativo. Ei, o jantar ainda não está pronto? O meu marido, Vasco, de 48 anos, é diretor de vendas numa conhecida empresa de média dimensão da nossa cidade. Sempre foi um homem orgulhoso, a personificação do patriarcado. A mim, sua mulher, Sofia, de 45 anos, tratava-me como se eu fosse uma empregada responsável pelos seus cuidados pessoais. Sim, vou só aquecer a sopa. Tiveste um bom dia? Quando eu disse isto e me levantei para ir para a cozinha, o Vasco atirou-se para o sofá. Desapertou a gravata com violência e riu-se com desdém. Tu tens uma vida boa, não é? Passas o dia todo em casa a comer com o dinheiro que eu ganho. Não tens a menor intenção de tentar compreender as minhas dificuldades? Era a habitual provocação. Eu antes trabalhava a tempo inteiro num escritório. Mas devido à forte insistência dos meus sogros e à imposição do Vasco de que a mulher deve ficar em casa, tive de me demitir. Ter me tornado dona de casa foi uma conveniência deles. Mas o Vasco aproveitava qualquer oportunidade para fazer comentários depreciativos. De seguida, o Vasco bebeu um copo de cerveja gelada de um só trago e lançou-me palavras cortantes como gelo. O meu colega, o Antunes. Parece que vai nascer o terceiro neto dele. Consegues imaginar o quão embaraçado eu me sinto por me ter casado com uma mulher inútil como tu? Nem sequer consigo mostrar um neto ao meu pai e à minha mãe. Como esposa, não tens vergonha. Outra vez a mesma conversa. Não respondi nada. Apenas continuei a olhar para o fogão em silêncio. O silêncio da protagonista não significava de forma alguma consentimento. Era apenas o resultado de anos de abuso emocional que fizeram com que o amor que eu sentia pelo meu marido se extinguisse por completo. Até mesmo responder mecanicamente com palavras vazias como desculpa se tinha tornado um fardo. No meio desta relação desgastada, o incidente decisivo ocorreu na noite de sexta-feira. Hoje tenho um jantar de negócios e chego tarde. Vai te deitando. Foi o que ele disse antes de sair cedo de casa. O relógio já passava das 10 da noite. Eu estava sozinha na sala, a ver televisão distraidamente. Ultimamente, o Vasco tinha cada vez mais jantares de negócios e viagens de trabalho. Além disso, mesmo em casa, não largava o telemóvel e tinha o hábito suspeito de o pousar na mesa com o ecrã virado para baixo. Será que me anda a trair? Esta suspeita pairava na minha mente. Foi precisamente nesse momento que o meu telemóvel, pousado na mesa, vibrou. Era uma mensagem do Vasco no WhatsApp. Pensei que seria uma comunicação de trabalho a dizer que chegaria um pouco mais tarde e abri a mensagem sem grande preocupação. Foi então que os meus olhos se depararam com aquela mensagem chocante. Obrigada por engravidares do meu filho. Este fim de semana vamos dar a notícia ao meu pai e à minha mãe em casa deles. Amo-te. Beijo. Pestanejei várias vezes e reli as palavras no ecrã 2, 3 vezes. Não havia dúvida. O remetente era o Vasco. Ah, entendo. Era isso. A minha voz baixa ecoou na sala silenciosa. Não senti tristeza nem raiva. Apenas uma estranha sensação de compreensão, como se a última peça de um puzzle se tivesse encaixado. O meu marido estava a trair-me, e a amante estava grávida. Ele planeava anunciar o facto aos pais como uma vitória, antes de se separar de mim. E para cúmulo, enviou por engano esta mensagem melosa, destinada à amante, para o WhatsApp da sua própria esposa. Ah! Não consegui evitar rir alto. Era demasiado ridículo. Um homem que me ridicularizava constantemente, chamando-me de inútil, cometer um erro tão básico. Muito bem. Este fim de semana estava precisamente agendado o jantar mensal em casa dos meus sogros. Será que o Vasco planeia levar a amante lá?
Ou tenciona fazer uma declaração bombástica à minha frente para me expulsar? De qualquer forma, ele deve estar convencido da sua vitória. Desliguei o ecrã do telemóvel suavemente e sorri em silêncio. Não lhe vou dizer nada sobre esta mensagem mal enviada até o fim de semana. Nesse palco magnífico que preparaste, serei eu a arrastar-te para o fundo do poço. Clique. Nesse momento, ouvi a porta da frente a abrir-se. Ei, cheguei. Por que não vens receber-me? O meu marido, eufórico e ignorante de tudo, tinha acabado de chegar a casa com a sua habitual atitude arrogante. Ei, cheguei. Por que não vens receber-me? O Vasco entrou na sala a fazer barulho com os pés, o rosto vermelho e inchado. Juntamente com o cheiro a álcool, um perfume adocicado invadiu-me as narinas. Apesar de ter acabado de enviar aquela mensagem chocante, o seu rosto não mostrava qualquer sinal de preocupação, mas sim um sorriso presunçoso que não conseguia disfarçar. Olá, Vasco. Vou buscar-te um copo de água. Esforcei-me por manter a voz calma e fui para a cozinha. Aparentemente, ele não se tinha percebido de que tinha enviado a mensagem por engano para mim, a sua esposa. Provavelmente, escreveu a mensagem sob o efeito do álcool e, sem verificar o destinatário, enfiou o telemóvel no bolso. Sempre se considerou um homem brilhante, mas nos momentos cruciais, era sempre descuidado. Enquanto enchia um copo com água fria, refleti sobre os nossos 15 anos de casamento. Os pais do Vasco, Sérgio, de 75 anos, e Emília, de 72, viviam numa moradia a algumas estações de comboio de distância. O meu sogro foi gerente de uma agência de um grande banco local, um homem com ideias anacrônicas e patriarcais. A minha sogra também idolatrava o marido como uma figura absoluta, sendo ela própria a personificação da ideia de que a sua família era especial. Desde o início do casamento, fui desprezada por estes sogros, por não ter frequentado uma universidade de prestígio, por a minha família ser de classe média e, acima de tudo, por não conseguir ter filhos. Sofia, tencionas extinguir a nossa ilustre linhagem? Não conseguires dar um herdeiro significa que não tens valor como esposa. Deves passar os dias a viver à custa do que o Vasco ganha. Devias ter vergonha. Eram estas as palavras que eu ouvia sempre que ia à casa deles uma vez por mês, sentindo-me como se estivesse a caminhar sobre brasas. Por mais que o meu coração se despedaçasse, o Vasco nunca me defendeu. Pelo contrário, concordava com os pais e juntava-se a eles para me atacar. Ei, a água ainda não chegou? A voz irritada do Vasco trouxe-me de volta à realidade. Desculpa, já levo. Quando pousei o copo na mesa, o Vasco bebeu-o de um só trago e suspirou profundamente. Depois olhou para mim com um olhar frio e depreciativo. A propósito, este domingo é o jantar em casa dos meus pais. Prepara um presente decente para eles. Sim, eu sei. Já encomendei o vinho preferido do teu pai. Humph. De qualquer forma, mesmo que apareças, o meu pai e a minha mãe só vão suspirar. O Vasco riu-se com desdém, tirou a gravata com violência e atirou-a para o sofá. Uma mulher inútil que, já com esta idade, nem sequer consegue engravidar, vive regaladamente com o meu dinheiro. É natural que os meus pais se irritem. Tens a mínima noção do fardo que te tornaste na minha vida? Mesmo perante aquele insulto violento, não respondi. Apenas baixei o olhar e permaneci de pé, sem expressão. No passado, estas palavras teriam me ferido profundamente, e eu teria chorado em silêncio na casa de banho. Mas agora, o meu coração estava surpreendentemente calmo. Na minha mente, a mensagem que tinha visto há pouco estava vividamente presente. Este fim de semana vamos dar a notícia ao meu pai e à minha mãe em casa deles. O Vasco planeava anunciar a gravidez da amante no jantar de domingo. Ele devia ter imaginado um cenário perfeito para si. Denunciar-me, a sua esposa inútil, e exigir o divórcio à frente dos pais. O jantar de domingo vai ser bastante animado, não achas? Quando murmurei isto, o Vasco franziu as sobrancelhas. O quê? O que é que estás a dizer de repente? Não é nada. O banho está pronto. Podes ir primeiro. Sim, vou fazer isso. Ah, e a propósito, o Vasco, que já se estava a levantar, lembrou-se de algo e esboçou um sorriso sinistro e perturbador. Este domingo vai ser um dia especial para ti. Vê se vestes uma roupa decente. Ah, e as palavras seguintes que saíram da boca do Vasco fizeram-me prender a respiração. Nesse dia convidei um convidado surpresa. É alguém que tu também conheces bem. Fica à espera.
Alguém que eu também conhecia bem. Enquanto olhava para as costas do Vasco a desaparecer na casa de banho, o meu coração começou a bater descontroladamente. Não, não pode ser. Apressei-me a pegar no casaco do fato que o Vasco tinha despido, e do bolso interior, um recibo caiu no chão. No momento em que o apanhei e o vi, senti o sangue gelar-me nas veias. O nome do comprador impresso nele pertencia a uma pessoa que eu jamais poderia imaginar. O pequeno pedaço de papel que caiu no chão. Era um recibo da clínica materna Lux, uma conhecida e luxuosa maternidade em Lisboa. Peguei nele com os dedos a tremer, e no momento em que os meus olhos pousaram nas letras impressas, senti o sangue fugir-me do corpo. Estava lá escrito um nome inacreditável. Nome da paciente. Inês Faria. Inês Faria? Não pode ser. Faria. Era o nome da minha irmã mais nova. 10 anos mais nova que eu. A Inês divorciou-se há 2 anos e devia estar a viver com a nossa mãe na casa da família. Por que é que um recibo de uma consulta de ginecologia dela estaria no bolso do fato do meu marido? Obrigada por engravidares do meu filho. Nesse dia, convidei um convidado surpresa. Os pontos ligaram-se, formando uma linha negra e sinistra. A amante do Vasco era, imagine-se, a minha própria irmã. E a convidada surpresa que o Vasco planeava levar à casa dos sogros no domingo, com um filho na barriga, era sem dúvida a Inês. A monstruosidade da situação quase me fez cair, mas não podia desmoronar agora. Mais do que raiva, uma chama fria de jamais perdoarei, começou a arder no fundo do meu peito. Na manhã seguinte, sábado, o céu nublado e cinzento parecia refletir o estado da minha alma. Levantei-me às 6 da manhã, como sempre, preparei o pequeno almoço para o Vasco e pus à mesa. Ei, a sopa hoje está insossa. Usaste caldo a sério? Ô Vasco! A transbordar de mau humor matinal, sentou-se bruscamente à mesa. Devia estar de ressaca da noite anterior. O rosto estava inchado e os olhos injectados de sangue. Usei a mesma quantidade de sempre. Se achas que está insossa, põe mais sal. Quando respondi com indiferença, o Vasco bateu com os pauzinhos na mesa com um estrondo. Não me respondas. Sendo uma dona de casa, não consegues sequer fazer uma sopa decente? Que mulher imprestável. O Vasco fuzilou-me com o olhar e continuou a espetar-me com as suas palavras afiadas. Ouve bem, uma mulher como tu, que nem filhos consegue ter, uma mulher estéril, tem como obrigação fazer pelo menos as tarefas domésticas na perfeição para me deixar satisfeito. Valor como mulher, 0. Valor como esposa, 0. Tu és apenas um produto defeituoso que respira e come. Um produto defeituoso que não pode ter filhos. Foram insultos que ouvi inúmeras vezes. No passado, estas palavras teriam me magoado e eu teria pedido desculpa com lágrimas nos olhos. Mas agora, eu apenas o encarava com um olhar calmo e gélido. O silêncio da protagonista. Não mostrei qualquer emoção no rosto. Apenas olhava de cima para o homem com uma alma suja à minha frente. A minha atitude sinistra, sem sequer me defender, pareceu intimidar o Vasco por um momento, fazendo-o hesitar. O que é? Que se passa com esse olhar? Achas que eu disse alguma coisa de errado? Não. Nada. Que mulher estranha. O Vasco resmungou e começou a comer o peixe grelhado frio de forma agressiva. No jantar de amanhã, também convidei a tua irmã, a Inês. De repente, o Vasco disse isto com um sorriso torto e presunçoso. A Inês? Por que é que ela vem? Fingi surpresa, e o Vasco bufou, com um ar vitorioso. A Inês está a passar por uma fase importante da vida, e eu estou a aconselhá-la. Ao contrário de uma mulher ressequida como tu, ela é jovem, dócil e muito mais feminina. Um marido a elogiar a feminilidade da cunhada à sua própria irmã. Sabendo a relação nojenta que os dois mantinham, as palavras do Vasco não passavam de uma farsa grotesca para mim. Então a Inês vem. Que bom. Sim. Fica à espera. Amanhã será o melhor dia das nossas vidas. O Vasco disse isto e saiu de casa apressado, dizendo que ia treinar golfe. A porta da frente bateu com estrondo. Sozinha na sala, peguei calmamente no meu telemóvel. Que homem estúpido. No jantar de amanhã, ele planeia destruir-me e começar uma nova vida com a minha irmã, mas ele está a cometer um erro fatal. Eu tenho um trunfo na manga capaz de fazer tremer o Vasco, a Inês e até aqueles sogros. Procurei o nome de uma pessoa nos meus contactos e carreguei no botão de chamada. Sim,
está do outro lado. Sou eu. Sim, finalmente é amanhã. Está tudo pronto? Ao ouvir a resposta do meu interlocutor, aprofundei o meu sorriso frio. Vasco, no palco magnífico que preparaste, quem será arrastado para o inferno? Finalmente, chegou o fatídico domingo. A casa dos meus sogros ficava a cerca de 4 estações de comboio do nosso apartamento, numa moradia num bairro residencial tranquilo e de luxo. Com um portão imponente e um pinheiro bem cuidado, era uma casa que materializava o orgulho do meu sogro, ex-gerente de agência bancária. Olá, Vasco. Que bom que vieste. Entra, entra. Assim que abriu a pesada porta de entrada, a minha sogra, Emília, recebeu o meu marido com um sorriso radiante. No entanto, no momento em que os seus olhos se cruzaram com os meus, que estava atrás do Vasco, o sorriso congelou. Ah, a Sofia também veio. Continuas a usar roupas baratas. Já que vais pisar o chão da nossa casa, não podias ter um pouco mais de cuidado com a tua aparência? Antes mesmo de um cumprimento, recebi a habitual crítica. O vestido que eu usava era um vestido azul marinho limpo, comprado numa loja de departamentos. Não era de todo barato, mas aos olhos da minha sogra, que se vestia da cabeça aos pés com marcas de luxo, devia parecer miserável. Mãe, é inútil esperar algo dela. Não tem bom gosto nem educação. O Vasco, enquanto tirava os sapatos, riu-se e concordou com a mãe. A sua esposa estava a ser insultada pela própria mãe, mas em vez de a defender, ele juntava-se ao apedrejamento. Ao entrar na sala, o meu sogro, Sérgio, estava sentado imponentemente no sofá de couro do lugar de honra. Olá, Vasco. Como vai o trabalho? Ultimamente, tenho ouvido falar do teu sucesso. Obrigado, pai. Graças a si, talvez seja recomendado para um cargo de direção no próximo ano. A sério? Excelente. És mesmo meu filho. Herdaste bem os nossos genes de excelência. Diante do pai e do filho a rir-se satisfeitos, servi o chá em silêncio e sentei-me discretamente na ponta da mesa. Então, o olhar aguçado do meu sogro como o de uma águia fixou-se em mim como se estivesse a mirar uma presa. Em contrapartida, Sofia, quando é que nos vais dar um herdeiro? O ar na sala parou. O meu sogro pousou a chávena de chá na mesa com violência e fuzilou-me com o olhar. Já se passaram 15 anos de casamento. O Vasco trabalha de forma tão exemplar. E tu ficas em casa sem fazer nada. E ainda por cima, não tens filhos. Noutros tempos, já terias sido repudiada e não terias o direito de te queixar. Mulher estéril. O senhor tem toda a razão. A minha sogra acrescentou com uma voz fria as palavras do meu sogro. Todos os colegas do Vasco já criaram filhos exemplares, e só nós é que não conseguimos ver a cara de um neto, sentindo-nos envergonhados. Não tens vergonha de viver à custa do que o Vasco ganha? Calma. Pai. Calma. Mãe. Deixem-na em paz. Ela sabe perfeitamente que é um produto defeituoso. Disse o Vasco, olhando para mim com um sorriso malicioso e trocista. Era este o cenário que se repetia nesta casa há 15 anos. A vergonha da família, parasita, produto defeituoso. Todo o tipo de insultos eram-me atirados como facas. Mas não me defendi. Apenas juntei as mãos no colo e fiquei a olhar para o chão de madeira. O silêncio da protagonista. O meu coração, longe de tremer de raiva, estava estranhamente gelado. Eu sabia que quanto mais me insultassem, mais apertariam a corda ao pescoço mais tarde. Insultem-me mais, rebaixem-me mais. Pensando que o meu silêncio e o meu olhar cabisbaixo eram um sinal de remorso e medo, os meus sogros e o Vasco tornaram-se ainda mais presunçosos. Foi nesse momento que o som agudo da campainha ecoou pela casa. Oh, parece que chegou. Mãe, vai abrir a porta. Sim. Estava à tua espera. A um sinal do Vasco, a minha sogra dirigiu-se apressadamente para a entrada. Com passos leves e rápidos, quem apareceu na sala foi a minha irmã, vestida com um vestido de maternidade rosa pálido e largo na zona da barriga. Com licença. Estão todos reunidos. A Inês cumprimentou com uma voz melosa, imprópria para os seus 35 anos. Bem-vinda, Inês. Senta-te aqui. Coisas frias fazem mal ao corpo. Vou fazer-te um chá de ervas quente. Surpreendentemente, a minha sogra, aquela mulher orgulhosa e que desprezava os outros, tratava a Inês com o carinho de uma filha. O meu sogro também a acolheu com um sorriso rasgado. Aparentemente,
O Vasco tinha informado os pais antecipadamente da gravidez da Inês e tinha-os conquistado. A Inês sentou-se no sofá fofo, olhou de relance para mim e sorriu com malícia. Mana, há quanto tempo? Parece que envelheceste de repente. O cabelo está seco. Se calhar, quando uma mulher não tem uma vida para proteger, acaba por murchar. Que pena. Palavras venenosas atiradas com indiferença à própria irmã. A Inês, desde sempre, queria tudo o que era meu. As minhas roupas, as minhas malas e até o meu marido. A Inês tem razão. Devias aprender um pouco com a jovialidade e a feminilidade dela. Vi o Vasco quase a pôr a mão no ombro da Inês, mas a retirar, lá apressadamente por estar à frente dos pais. A sua figura patética quase me fez rir, mas contive-me com esforço. Pois bem, no momento em que todos os olhares de desprezo se uniram em mim, o Vasco pigarreou de forma teatral e levantou-se. O seu rosto transbordava de um sentimento de superioridade e de uma certeza de vitória inabaláveis. Pai, mãe e Sofia. Hoje, o facto de eu ter convidado a Inês aqui tem uma razão muito importante. O Vasco, com um gesto dramático, abraçou os ombros da Inês. Desta vez, sem esconder, de forma descarada. Na verdade, temos um anúncio importante a fazer-vos. Finalmente, o Vasco abriu a boca. Os meus sogros tinham os olhos a brilhar de expectativa, a Inês corava como se estivesse envergonhada, e o Vasco olhava-me de cima com um ar vitorioso. Anda, diz lá. Vasco, conta tudo, juntamente com o teu orgulho barato. Respirei fundo e encarei o meu marido nos olhos. Ninguém se apercebeu. Que, logo a seguir, um único documento que eu trazia na mala iria arrastar todos os presentes para o fundo do inferno. Na verdade, eu e a Inês vamos ter um filho. A voz presunçosa do Vasco ecoou pela sala. Ao ouvir estas palavras, o meu sogro, Sérgio, e a minha sogra, Emília, arregalaram os olhos como se tivessem sido atingidos por um raio, e no momento seguinte, soltaram um grito de alegria explosivo. A sério, Vasco? A Inês está grávida de um filho teu? Sim, é verdade, pai. Já está no 3º mês de gravidez. É, sem dúvida, um herdeiro do meu sangue. Oh, que maravilha! Meu Deus, Nossa Senhora, meus antepassados, obrigada. A minha sogra juntou as mãos em êxtase, com lágrimas nos olhos. O meu sogro também deu palmadinhas nas costas do filho com um sorriso rasgado, dizendo: bem feito, Vasco. No meio disto tudo, a Inês acariciava sua barriga ainda discreta e lançou-me um olhar vitorioso. Sofia, mana. Desculpa, fiquei grávida do filho do Vasco. O que tu não conseguiste em 15 anos, eu consegui em apenas 6 meses. A minha irmã dizia palavras vazias enquanto ria baixinho, e como se respondessem a essas palavras, a atitude dos meus sogros mudou drasticamente. A sua alegria transbordante virou-se subitamente contra mim, tornando-se uma lança afiada. Sofia, ouviste a conversa. O Vasco vai ter um herdeiro legítimo. Já não há razão para uma mulher estéril como tu continuar na nossa casa. O meu sogro gritou, o rosto vermelho de raiva. Sim, é verdade. Durante 15 anos, foste um produto defeituoso que só comeu e não serviu para nada. Divorcia-te rapidamente do Vasco e sai desta casa. A voz esganiçada da minha sogra atingiu-me sem piedade. Além disso, o Vasco tirou um papel verde dobrado do bolso interior do fato e bateu-o com força na mesa à minha frente. É isso mesmo, Sofia. Assina aqui o teu nome e põe o teu carimbo. Eu vou casar-me com a Inês e construir uma nova família. Uma mulher sem qualquer qualidade como tu já não é necessária na minha vida. O que estava sobre a mesa era um pedido de divórcio já assinado e carimbado pelo Vasco. Obviamente, não te vou pagar nenhuma pensão de alimentos. Pelo contrário, foste tu que nos enganaste e viveste à nossa custa durante 15 anos. Devia ser tu a pagar-me uma indemnização. Mas se saíres do apartamento hoje mesmo, só com os teus pertences pessoais, podemos esquecer o assunto. O Vasco olhou-me de cima e riu-se com desdém. Lá fora, nuvens espessas tinham coberto o céu, e a escuridão pressagiava uma chuva iminente. O meu marido traiu-me com a minha própria irmã. Anunciaram descaradamente que ela estava grávida. Os meus sogros chamaram-me de produto defeituoso, e eu estava prestes a ser expulsa sem um tostão. Estava completamente encurralada. Aos olhos de qualquer um, eu estava numa situação de derrota humilhante. Anda, despacha-te a assinar.
A Inês vai ficar cansada. O Vasco apontou-me uma caneta. Mana, assina depressa. Eu estou ocupada a preparar a minha doce vida de recém-casada com o Vasco. A Inês também se juntou ao coro, apressando-me. O olhar frio dos meus sogros, o rosto desdenhoso do meu marido, o sorriso distorcido da minha irmã. Nesta sala pequena, eu estava completamente isolada. Mas, em vez de pegar na caneta, continuei a olhar para o pedido de divórcio à minha frente, em silêncio, sem raiva, sem tristeza, sem desespero. Apenas uma emoção fria como gelo enchia o meu coração. Que gente estúpida! Ei, estás a ouvir, Sofia? Assina já. O Vasco, irritado, empurrou-me o ombro com força. Foi nesse momento que levantei lentamente o rosto e esbocei um sorriso gélido e desafiador. Um sorriso que nunca lhes tinha mostrado em 15 anos. Está bem. Assino com todo o gosto este pedido de divórcio. Humph. Finalmente percebeste a tua situação miserável. Devias ter sido assim obediente desde o início. Mas antes disso, deixem-me só confirmar uma coisa. Interrompi as palavras do Vasco e fitei-o com um olhar penetrante. Vasco, tu acreditas mesmo que o filho que a Inês tem na barriga é teu? Hã? Que estupidez é essa que estás a dizer? É claro que é meu filho. O Vasco gritou, o rosto vermelho de raiva. A Inês também gritou com uma voz esganiçada. Que falta de respeito. Achas que eu me deitaria com outro homem que não o Vasco? Entendo. Então, sogro, sogra e Vasco. Peguei na minha mala preta e tirei de lá um atestado médico antigo que guardava com cuidado. A razão pela qual eu não estou grávida, ou melhor, não pude engravidar. Vou mostrar-vos agora a verdadeira razão. Nesse momento, o ar na sala parou. A expressão de superioridade do Vasco contraiu-se ligeiramente. Ninguém imaginava que aquele único pedaço de papel que eu tinha na mão iria virar as suas vidas de cabeça para baixo e arrastá-los para um pânico sem retorno. O que pousei silenciosamente sobre a mesa foi um único documento antigo, com as bordas ligeiramente amareladas. Tinha sido retirado de um envelope do famoso Hospital de Santa Maria, onde tínhamos ido cerca de 1 ano depois do nosso casamento. O que é isto? Deixa de teimar. O Vasco franziu o rosto e pegou no papel com um ar irritado. O meu sogro também se inclinou, com uma expressão de desprezo, pensando que era apenas mais uma desculpa. Lembram-se de há 14 anos? Como não conseguíamos ter filhos depois do casamento, fomos fazer exames de fertilidade detalhados por sugestão dos teus pais. Não foi? A minha pergunta, o Vasco riu-se com desdém. Sim, lembro-me. O resultado dos exames mostrou que o meu corpo estava perfeito, sem qualquer anomalia. Foi o dia em que se descobriu que o problema era teu e que não podias engravidar. Tu própria vieste a chorar, a pedir desculpa por seres infértil. E então, Vasco, lê em voz alta o nome do paciente e a secção dos resultados dos exames nesse atestado. A minha voz, calma mas com uma autoridade inquestionável, fez o Vasco franzir as sobrancelhas e olhar para o atestado. Que raio é isto? Bem, nome do paciente. Vasco. A voz do Vasco parou. O seu rosto, que até há pouco estava vermelho e inchado, começou a perder a cor. O papel na sua mão começou a tremer ligeiramente. Ei, Vasco, o que se passa? O que é que está aí escrito? O meu sogro, desconfiado, arrancou o atestado da mão do Vasco e, por trás dos óculos, apertou os olhos para ler o texto. No momento seguinte, um som de incredulidade escapou da boca do meu sogro. O quê? Diagnóstico: azoospermia. A probabilidade de gravidez natural é extremamente baixa, sendo também difícil a recuperação de espermatozoides dos testículos. O que é isto? Azoospermia? A minha sogra gritou e tapou a boca com as mãos. Sim, este era o maior segredo que eu tinha jurado levar para o túmulo sem contar a ninguém durante 15 anos. Naquele dia de exames, há 14 anos, fui eu quem foi chamada a um consultório à parte pelo médico e recebeu o diagnóstico devastador. Quanto aos resultados do seu marido, é muito difícil dizer, mas não encontramos qualquer espermatozoide. É um caso de azoospermia completa. Na altura, o Vasco ainda tinha 20 e poucos anos. Era orgulhoso e o meu sogro, gerente de agência bancária, pressionava-o para que fosse um herdeiro exemplar. O que aconteceria se ele soubesse que era completamente infértil? Perderia a sua confiança como homem e entraria em colapso mental. Eu, mais nova, amava o Vasco de todo o coração. Por isso,
Pedi ao médico que escondesse do Vasco os verdadeiros resultados dos exames e decidi assumir a culpa. É por minha causa que não podemos ter filhos. Desculpa. O Vasco olhou-me com frieza enquanto eu chorava e pedia desculpa. E a partir desse dia, começou o inferno de abuso emocional e insultos por parte dos meus sogros e do meu marido. Sempre que me chamavam de produto defeituoso, eu dizia a mim mesma, no fundo do meu coração, que estava a fazer aquilo para o proteger e suportava tudo. É mentira. Este papel. De certeza que o falsificaste no computador por despeito. O silêncio foi quebrado pelo grito do Vasco. Ele bateu na mesa com força e fuzilou-me com um olhar furioso. Eu sou perfeitamente saudável. Até à noite, sou um garanhão. Uma mulher ressequida como tu, por não conseguir ter filhos, culpa-me a mim. És mesmo uma mulher podre e desprezível. Sim, o nosso filho exemplar não pode ter um defeito desses. Tem vergonha, sua mentirosa. Os meus sogros também se juntaram ao coro, insultando-me histericamente. Os insultos choviam sobre mim. Por não quererem admitir que a culpa era do filho, desviavam o olhar da realidade. Mas eu não me defendi. O silêncio da protagonista. Apenas os olhava com um olhar frio e de pena. Quanto mais gritassem, mais difícil se tornaria escapar da verdade. Se não acreditam, liguem amanhã para aquele hospital. O vosso nome e os registros da altura devem estar, sem dúvida, no processo. Cala-te. Eu sou um homem perfeito, e a prova disso. Sim. O Vasco virou-se subitamente e agarrou-se a Inês, que estava sentada no sofá. Inês, a Inês está grávida do meu filho. Não está? Essa é a maior prova de que este atestado é uma mentira descarada. Hã? Ah, sim, sim. É claro que sim. A Inês, subitamente interpelada, soltou uma voz esganiçada e aguda. O Vasco e os meus sogros não repararam, mas da minha posição, eu via claramente. O rosto da Inês estava pálido e a sua testa coberta de suor. Se o Vasco era 100% infértil, então o filho que a Inês esperava não podia, de forma alguma, ser do Vasco. Ou seja, a Inês tinha engravidado de outro homem e estava a enganar o Vasco para o roubar. Inês. Quando chamei o nome da minha irmã em voz baixa, ela estremeceu. Parece que é verdade que a Inês está grávida de alguém. Mas a possibilidade de ser filho do Vasco é medicamente nula. De quem é o filho, na verdade? Não. É do Vasco. Mana, por seres tão miserável, estás a tentar separar-me do Vasco por ciúmes. Mentirosa. Demônio. A Inês insultava-me desesperadamente e agarrava-se ao braço do Vasco. O Vasco também gritou. Sofia, já não aguento mais as tuas mentiras estúpidas. Desaparece daqui. Se acham que é mentira, podemos fazer um teste de ADN ao bebê e ficamos a saber rapidamente. Mas antes disso, peguei no meu telemóvel da mala e toquei no ecrã algumas vezes. Vasco, ontem à noite disseste-me que tinhas convidado um convidado surpresa e que era para eu ficar à espera. Por isso, eu também convidei o verdadeiro pai do filho da Inês como convidado especial. O quê? O Vasco arregalou os olhos. A Inês soltou um grito curto e tapou a boca com as mãos. Levei o telemóvel ao ouvido e disse calmamente: Sim, já pode entrar. Ding-dong. Quase ao mesmo tempo que as minhas palavras terminaram, a campainha da casa tocou estrondosamente, como se anunciasse o início do destino. Que expressão de desespero fará o Vasco quando vir o rosto da pessoa inesperada que está do outro lado da porta? Os passos pesados aproximavam-se lentamente na sala gelada. Na sala silenciosa, ouviam-se passos a aproximar-se pelo corredor. O som pesado e ritmado ecoava como uma contagem decrescente para o Vasco e a Inês. O quê? Quem veio? O Vasco franziu as sobrancelhas, desconfiado. A minha sogra também se virou para a porta, com uma expressão irritada, a pensar quem poderia ser num dia como aquele. Apenas uma pessoa estava com o rosto pálido e a tremer ligeiramente. Clique. A pesada porta da sala abriu-se lentamente e um jovem apareceu. Vestia um fato de qualidade, impecável, e por trás dos óculos intelectuais, os seus olhos brilhavam com uma luz penetrante. No momento em que viu o rosto daquele homem, o Vasco arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma e soltou um som de espanto. Tiago. Tiago, o que é que estás aqui a fazer? Tiago Santos, 28 anos. Era ele a pessoa inesperada que eu tinha convidado. O Tiago era um jovem funcionário.
subordinado direto do Vasco na empresa. Era extremamente competente e respeitado, mas por temer que a sua posição fosse ameaçada, o Vasco submetia-o constantemente a assédio moral e maus tratos. Chefe, peço desculpa por aparecer assim de repente num dia de folga. Mas a D. Sofia disse-me que hoje toda a verdade seria revelada e pediu-me para vir. O Tiago fez uma vênia, e o seu olhar frio passou do Vasco para Inês, que estava ao seu lado. Mas Inês não esperava mesmo encontrá-la, com o chefe Vasco. Hã? A Inês prendeu a respiração e, com o rosto pálido, encolheu-se atrás do Vasco. O quê? O que é que se passa, Tiago? Tu e a Inês não se podem conhecer. O Tiago, dirigindo-se ao Vasco confuso, relatou os factos com indiferença. Conhecermos-nos? No verão passado, o chefe organizou um churrasco da empresa e trouxe a Inês, a irmã da D, Sofia. Trocamos contactos. E desde então, temos tido uma relação próxima. Relação próxima. A voz do Vasco falhou. Sim. E o filho que a Inês tem na barriga é, sem dúvida, meu. No momento em que aquela declaração bombástica foi lançada, a sala ficou em silêncio. O Vasco ficou de boca aberta, e os meus sogros olhavam para o Tiago e para a Inês alternadamente, com um ar de incredulidade. A Inês veio ter comigo a chorar e a dizer: estou grávida do teu bebê. Tiago, assume a responsabilidade e casa-te comigo. Eu, claro, estava disposto a isso, mas ultimamente não conseguia contactar, lá e estava preocupado. Não imaginava que, estando grávida de um filho meu, me tinha trocado pelo seu superior direto, o chefe Vasco. Às palavras do Tiago, a Inês cobriu o rosto com as mãos e tremeu. A situação tinha se invertido completamente. Se a Inês admitisse a culpa, o orgulho de homem do Vasco seria completamente destruído. Mas as pessoas que viveram durante anos de vaidade e ostentação não aceitariam a realidade tão facilmente. Que estupidez! O silêncio foi quebrado pelo grito do meu sogro. O meu sogro levantou-se, o rosto vermelho, apontou para o Tiago e cuspiu. É claro que é filho do meu filho exemplar. Tu, um simples empregado, estás a dizer estas mentiras por inveja do Vasco, que está prestes a ser promovido a diretor. Seu mentiroso. É verdade, Sofia. Foste tu que pagaste a este homem para difamar o Vasco. Por seres estéril, és mesmo uma mulher de má índole. A transferência de responsabilidade vergonhosa por parte dos meus sogros. Em vez de admitirem que o filho era infértil e que tinha sido traído por um subordinado mais novo, era mais conveniente para a sua sanidade mental fazerem de mim a vilã. Os insultos choviam sobre mim novamente. Mas eu não me mexi. O silêncio da protagonista. Não me defendi, apenas olhava para os meus sogros e para o Vasco a gritar desesperadamente, com um olhar frio como gelo. O Vasco, pensando que o meu silêncio era um sinal de que eu não conseguia refutar as suas acusações, recuperou subitamente a sua atitude arrogante. É isso mesmo. A Inês nunca se envolveria com um empregado de terceira categoria e convencido como este. Anda, Inês, diz-lhe claramente que ele é apenas um perseguidor. A Inês, abanada pelo Vasco, levantou o rosto e tomou a pior decisão possível para sobreviver. Sim, eu não conheço este homem de lado nenhum. Ele insistiu para ter o meu contacto e tem me assediado constantemente. Vasco, ajuda-me. Eu tive medo. A Inês apontou para o Tiago e, a chorar, inventou uma série de mentiras. Uma irmã que nega o pai do seu próprio filho para se salvar. A sua baixeza dava-me náuseas. Ouviste, Tiago? Acabou-se a tua fantasia estúpida. Se não queres que chame a polícia, desaparece desta casa. E amanhã, estás despedido. O Vasco ria-se, vitorioso. Mas a expressão do Tiago não vacilou. Pelo contrário, olhava para Inês com pena. Perseguidor? Inês, para se salvar, é capaz de descartar até o pai do seu próprio filho. Que nojo! O Tiago suspirou profundamente e pousou a pasta preta que trazia na mão sobre a mesa com um baque. Se acham que é mentira, vamos ver se conseguem dizer o mesmo depois de verem isto. O som do fecho metálico a abrir-se ecoou estranhamente alto na sala silenciosa. No momento em que viram o que ele tirou da pasta, os rostos arrogantes do Vasco e dos outros perderam completamente a cor. Na sala tensa, o que o Tiago tirou da pasta foi um dossiê preto, pesado e grosso. Chefe Vasco. Esta é a imagem completa do alegado assédio de que a Inês se queixa. Por favor, vejam com os vossos próprios olhos.
O Tiago atirou-o para cima da mesa com indiferença. O Vasco olhou para o dossiê e, com receio, estendeu a mão e abriu a capa. No momento seguinte, os olhos do Vasco arregalaram-se ao máximo e um som patético escapou da sua garganta. Na primeira página, arquivada, estava uma fotografia a cores de alta qualidade, ampliada para o tamanho A4. Numa rua movimentada à noite, iluminada pelas luzes de neon, uma mulher agarrava-se ao braço do Tiago e beijava-o apaixonadamente. A roupa que a mulher usava era exatamente a mesma que a Inês vestia naquele momento, um vestido de maternidade rosa pálido. Oh, o que é isto? Vocês. O dedo trêmulo do Vasco virou rapidamente para a página seguinte e para a seguinte. Lá, estavam arquivadas inúmeras provas irrefutáveis, como fotos dos dois em encontros românticos e as suas costas a desaparecerem na entrada de um hotel. Além disso, as datas impressas no canto das fotos eram de apenas alguns dias antes. Inês, há 3 dias, disse ao chefe Vasco que estava com enjoos matinais e que estava de cama em casa da sua mãe, mas esteve a jantar comigo num restaurante francês de luxo. O recibo da noite que passamos no hotel a seguir também está arquivado aí. A voz calma do Tiago ecoava como uma sentença de morte. O rosto do Vasco, aos poucos, perdia a cor e tornava-se pálido. Não, Vasco. Isto é uma montagem. Uma foto falsa para me incriminar. A Inês gritou com uma voz esganiçada e tentou pegar no dossiê, mas o Tiago impediu-a friamente. Se é uma montagem, então esta troca de mensagens no WhatsApp também é? O Tiago abriu a segunda metade do dossiê e apontou para as capturas de ecrã das conversas impressas. E leu em voz alta, com uma voz deliberadamente monótona, as mensagens que a Inês tinha enviado. O velho do Vasco é mesmo ingênuo. Disse-lhe que estava grávida, e ele ficou todo contente e já está a tratar de expulsar a minha irmã. Depois de lhe tirarmos a indemnização e a casa, vamos criar este filho juntos, Tiago. Que sorte termos um caixa multibanco, ATM, para a pensão de alimentos. O dossiê caiu da mão do Vasco para o chão com um baque. Caixa multibanco. Ingênuo. Velho. A verdade nua e crua da jovem amante em quem ele confiava cegamente, pensando que era amado e respeitado como homem. O pequeno orgulho do Vasco, um homem vaidoso, estilhaçou-se. Não. É mentira. Inês. Isto é mentira, não é? Não é meu filho. Já te disse que não. Vasco. Não te deixes enganar. A discussão caótica, quase em pânico, foi interrompida pelo meu sogro, Sérgio, que se levantou, o rosto vermelho, e imagine-se, virou a sua fúria para mim. Sofia, és mesmo uma mulher podre. O meu sogro bateu na mesa com força, apontou para mim e gritou. Por seres um produto defeituoso que não pode ter filhos, enlouqueceste de ciúmes e criaste estes documentos falsos e desprezíveis. Contrataste este homem para destruir a felicidade do Vasco e da Inês. Uma mulher estéril e de má índole como tu é lixo humano. Pede desculpa de joelhos agora mesmo. A minha sogra também gritou histericamente. Demônio, desaparece. E atirou-me a chávena de chá quente. A chávena partiu-se aos meus pés e o chá salpicou. Eram insultos e violência completamente despropositados. Mas eu não me mexi. O silêncio da protagonista. Sem sequer limpar os salpicos de chá, apenas olhava para os meus sogros em fúria com um olhar frio como gelo, sem qualquer compaixão. Enquanto eu permanecia em silêncio, o Tiago tirou calmamente o seu smartphone do bolso do fato. Se insistem que é uma falsificação, ouçam isto. É uma mensagem de voz que a Inês me enviou recentemente. O Tiago tocou no ecrã e a voz aguda e inconfundível da Inês ecoou na sala silenciosa. Sorte que o velho do Vasco adormeceu. Aquele homem nem sabe que é infértil e estava a chorar a olhar para a ecografia. Foi tão ridículo que tive de me esforçar para não rir. Os gritos de raiva dos meus sogros pararam. A voz gravada. Era a verdade absoluta, que não admitia desculpas. Inês. Tu. O Vasco, com um rosto demoníaco, virou-se lentamente para a Inês. Ao perceber o olhar assassino nos seus olhos, a Inês soltou um grito e, recuando, caiu do sofá. Enganaste-me? Fizeste de mim um saco de dinheiro e gozaste de mim com este fedelho? Não, Vasco. Aquilo. O Vasco, a tremer de raiva, tentou agarrar a Inês. Os meus sogros, que até há pouco a tratavam como uma deusa que lhes daria um herdeiro, ficaram sem palavras, de boca aberta.
A sala estava em completo pânico. A sua aliança outrora sólida desmoronou-se e uma luta interna nojenta estava prestes a começar. Mas eu ainda não os ia perdoar com tão pouco. Vasco. Quando chamei em voz baixa, o Vasco fuzilou-me com os olhos injectados de sangue. Cala-te. Tu. Cala-te. Lembras-te de sexta-feira à noite? As minhas palavras, os movimentos do Vasco pararam. A mensagem que enviaste, eufórico. Para quem a enviaste, afinal? O que mostrei no ecrã do meu telemóvel fez com que o último resquício de sanidade desaparecesse completamente do rosto do Vasco. No ecrã do smartphone que lhe mostrei, estava claramente visível a mensagem que o Vasco me tinha enviado na sexta-feira à noite. Obrigada por engravidares do meu filho. Este fim de semana vamos dar a notícia ao meu pai e à minha mãe em casa deles. Amo-te. Beijo. No momento em que viu aquelas palavras, os olhos do Vasco arregalaram-se ao máximo e da sua boca escapou um som rouco e incompreensível. Lembras-te agora? Não sei se estavas bêbado ou eufórico, mas enviaste-me por engano, a mim, tua esposa, esta mensagem que era para a Inês. Por engano? Não. Eu enviei para a Inês. O Vasco, com as mãos a tremer, tirou o telemóvel do bolso das calças e começou a mexer no ecrã apressadamente. As pontas dos seus dedos tremiam tanto que errou o código de acesso várias vezes. Finalmente, quando abriu a conversa do WhatsApp, o último vestígio de cor desapareceu do seu rosto. Ah! Ah! O Vasco soltou um gemido como se estivesse a arrancar os cabelos e caiu de joelhos no chão. No ecrã do telemóvel que escorregou da sua mão, estava, sem dúvida, a mensagem eufórica enviada para a sua esposa. Sofia, tu sempre foste descuidado nos detalhes. Eu disse, olhando de cima para o Vasco, que tinha desabado no chão, com uma voz fria. Graças a essa mensagem, eu percebi tudo. Vasculhei o teu fato e, como esperado, encontrei o recibo da consulta de ginecologia da Inês. Por isso, sem precisar de contratar um detetive, investiguei as relações da Inês e cheguei ao Tiago. Se o Vasco não tivesse enviado aquela mensagem por engano, eu talvez tivesse vindo a esta casa hoje sem saber de nada, recebido o pedido de divórcio e sido expulsa de forma miserável. O Vasco, com o seu próprio erro estúpido, deu-me o tempo necessário para preparar um contra-ataque completo. Não, é mentira. O meu plano perfeito, por um erro tão básico. O rosto do Vasco, a murmurar para si mesmo, brilhava de suor. O desespero de os seus pais saberem da sua infertilidade, a humilhação de ter sido traído pela amante e gozado pelo subordinado, e a realidade de tudo se ter desmoronado por causa do seu erro estúpido. Para ele, que valorizava o seu orgulho acima de tudo, a situação atual era, sem dúvida, um inferno pior que a morte. Nesse momento, a Inês, que estava caída atrás do Vasco, levantou-se subitamente como se estivesse possuída. Correu para o Tiago e agarrou-se ao seu braço. Tiago, desculpa, a culpa foi minha. Estava apenas a brincar. Afinal, o pai deste filho só pode ser tu. Vamos recomeçar os três. Anda lá. A Inês, ao ver que o Vasco, o seu saco de dinheiro, era infértil e se tinha tornado num homem de meia-idade patético, sem qualquer dignidade, descartou-o sem pensar duas vezes. E agora, tentava seduzir o Tiago, o pai do seu filho. A sua mudança de atitude, tão descarada e egoísta, dava-me náuseas. Não me toques. O Tiago afastou o braço da Inês, que se agarrava a ele, com uma frieza como se estivesse a sacudir lixo. Não há como recomeçar com uma mulher terrível como tu. As questões da indemnização e da pensão de alimentos serão tratadas através de um advogado. Não vais escapar. Não. Tiago, por favor. Não me abandones. A Inês chorava no chão. O Vasco agarrava a cabeça e gemia. Os meus sogros, finalmente percebendo a situação ao verem a cena dos dois completamente desmoronados, ficaram com o rosto roxo e levantaram-se. Maldita! Maldita, Sofia! O rugido do meu sogro fez as janelas da sala tremerem. Ele, a arfar de raiva, fuzilou-me com um olhar cheio de ódio. Tu sabias de tudo desde sexta-feira à noite. Então, por que não disseste nada na altura? Ficaste calada só para humilhar o Vasco à minha frente e da minha mulher hoje? O meu sogro pegou no pedido de divórcio que estava sobre a mesa, rasgou-o em pedaços e atirou-os para mim. Que mulher vingativa e de má índole. Uma mulher estéril e defeituosa como tu armou uma cilada ao nosso filho exemplar.
O dever de uma esposa é perdoar silenciosamente os erros do marido. Um demônio sem coração como tu devia morrer sozinho e miserável. O meu sogro, desviando o olhar do facto de o seu filho ter cometido adultério e me ter culpado pela sua infertilidade, tentava transferir toda a responsabilidade para minha má personalidade. A minha sogra também gritava histericamente. Foi por tua causa que a vida do Vasco ficou arruinada. Paga uma indemnização e desaparece daqui. Mesmo com provas tão conclusivas, as suas bocas só proferiam insultos. Mas eu não respondi. O silêncio da protagonista, sem sequer sacudir os pedaços de papel do pedido de divórcio que caíram sobre mim, apenas olhava para os meus sogros a gritar como palhaços patéticos, com um olhar frio como uma escultura de gelo. Por mais que me insultassem, a realidade não mudaria. E o verdadeiro inferno que eu e o Tiago tínhamos preparado ainda não tinha acabado. Enquanto eu permanecia em silêncio, o Tiago, que estava ao meu lado, olhou para o relógio e disse com uma voz fria: Sogro, sogra, é melhor pararem de culpar a D. Sofia, o que deviam estar a fazer agora não é preocuparem-se com os problemas de entrepernas do vosso filho. O quê? Seu empregado, como te atreves a dar-me sermões? A mim, o pai do Vasco. O Tiago, dirigindo-se ao meu sogro furioso, tirou do bolso interior do fato vários documentos cuidadosamente dobrados. Chefe Vasco, o dinheiro exorbitante que gastou para agradar a Inês, parece que viveu a grande. Não me diga que conseguiu pagar tudo com o seu salário. Ao ouvir estas palavras, o ombro do Vasco, que estava encolhido, saltou. O quê? Ultimamente, chefe, as despesas de representação e de viagem fictícias têm sido muitas. E encontrei várias adulterações suspeitas nos registros de pagamentos dos clientes. O Tiago espalhou os documentos sobre a mesa. Lá, estavam alinhados dados de contabilidade com o logótipo da empresa e cópias de recibos suspeitos com o carimbo do Vasco. Não pode ser. O rosto do meu sogro contraiu-se de terror. O Tiago, com um sorriso frio e demoníaco, lançou a maior bomba de todas. Chefe, o valor que desviou da empresa para mimar a Inês, fazendo as contas por alto, não fica abaixo dos 80.000 euros, e este facto já foi comunicado a quem de direito. Um grito esganiçado, como o de um sapo, escapou da garganta do Vasco, e o facto de o Vasco ter posto a mão no dinheiro da empresa tornou-se o gatilho para a situação se desenrolar na pior direção imaginável. D. Desfalque? Usou o dinheiro da empresa? Na sala silenciosa, ecoou a voz trêmula do meu sogro. Gerente de agência de um grande banco, um homem que viveu num mundo rigoroso de gestão do dinheiro alheio, ele compreendia melhor do que ninguém o peso da palavra desfalque. O rosto do meu sogro, que até há pouco estava vermelho de raiva, agora, mais do que pálido, parecia o de um morto. Não. Isto é só um erro. O processamento da contabilidade está um pouco atrasado. O Vasco, deitado no chão, abanava a cabeça desesperadamente, inventando desculpas, mas o Tiago era implacavelmente calmo. Acha que um simples erro resulta num desvio de 80.000 euros? Olhe bem para os documentos do dossiê. As datas em que o dinheiro foi levantado da conta da empresa, as datas em que comprou joias e malas para a Inês, e as datas em que se hospedaram no hotel mais luxuoso da cidade, tudo coincide perfeitamente. E o pior é que o chefe Vasco, para encobrir o seu desfalque, obrigou-me, a mim, seu subordinado, a processar recibos fictícios. Não podia continuar a ser cúmplice dos crimes deste homem, por isso, reuni secretamente todas as provas. Não havia como refutar as palavras do Tiago. A imagem de elite do Vasco, o futuro diretor, estava a desmoronar-se. A minha sogra, Emília, incapaz de aceitar a realidade, ficou subitamente histérica e, imagine-se, voltou a atacar-me. Sofia, a culpa é tua. A minha sogra, com os cabelos em desalinho, apontou para mim com um rosto demoníaco. Foste tu que trataste mal o Vasco, que tornaste a casa num lugar desconfortável. Foste tu, que já não tinhas qualquer encanto como esposa, que não deste paz ao Vasco. Por isso, o coitado do Vasco teve de procurar consolo fora de casa. Foste tu que o transformaste num criminoso, sua praga, seu demônio. Ela culpava-me a mim, a nora, por todos os deslizes do seu filho, numa tentativa de se ilibar de qualquer responsabilidade. Eram insultos nascidos de uma lógica completamente podre. Mas eu não respondi.
o silêncio da protagonista. Apenas olhava para minha sogra a gritar histericamente, com um olhar de pena e frieza, como se estivesse a observar um macaco a fazer macacadas na jaula de um zoológico. Quanto mais eu ficava em silêncio, mais a sua voz histérica soava a vazio, revelando a sua patetice. Cala-te, Emília. De repente, o grito do meu sogro cortou o ar da sala. A minha sogra estremeceu e calou-se. Pimba! No momento seguinte, ouviu-se um estalo tremendo. Foi o som do meu sogro, a dar uma bofetada com toda a força na cara do Vasco, que estava deitado no chão. Pai, seu idiota. Sabes o quão honesto eu fui como bancário? Manchar a minha reputação e ainda por cima meter a mão no dinheiro da empresa, isso é coisa de lixo humano. O meu sogro, com o rosto vermelho, pontapeou o Vasco. Há poucos minutos, elogiava-o como o herdeiro exemplar da família, mas agora, com a sua reputação em jogo, tratava-o assim. Tal pai, tal filho. Era mesmo uma família egocêntrica. O Vasco, com a cara esbofeteada, o rosto coberto de lágrimas e ranho, agarrou-se a Inês, que tremia ao seu lado. Inês, foi porque tu choraste a pedir aquela mala de marca, a querer ficar num hotel de luxo, que eu não tive outra escolha. Fui apenas seduzido por esta mulher. Hã? Que conversa é essa? A Inês, responsabilizada, empurrou o Vasco com um rosto demoníaco. Foste tu, Vasco, que te gabaste de que ias ser diretor e que tinhas dinheiro de sobra, e me obrigaste a aceitar os presentes. Meteste a mão no dinheiro da empresa para te fazeres de galã e agora culpas-me a mim. Que nojo! Não te armes em espertinho, seu velho nojento. Nojento? Tu, que gozaste tanto com o meu dinheiro. Já não quero mais nada contigo. Seu criminoso infértil, não te aproximes de mim. Os dois, que outrora se sussurravam amo-te, agora atiravam as culpas um ao outro e insultavam-se de forma nojenta. Era o inferno. Era este o fim de uma relação baseada apenas em vaidade e desejo. Sogro, sogra. Abri a boca em silêncio e disse com frieza. O vosso filho exemplar, de quem tanto se gabavam, não só não pode ter filhos como foi enganado por uma mulher mais nova, e se tornou num criminoso que desviou dinheiro da empresa. É esta a verdadeira identidade daquilo que protegeram durante 15 anos, insultando-me. A estas palavras, os meus sogros não tiveram resposta, apenas tremiam de humilhação. Sofia, por favor, ajuda-me. De repente, o Vasco arrastou-se de joelhos até aos meus pés. Tu tens as tuas poupanças de quando era solteira, não tens? Empresta-me 80, 100 mil euros. Se devolver tudo à empresa agora, talvez consigam abafar o caso do desfalque. Nós somos um casal? Não somos? Uma família. O homem que há pouco me chamava de produto defeituoso, que me apresentava o pedido de divórcio para me expulsar, agora, a chorar, pedia-me dinheiro, alegando que éramos família. A sua súplica, tão egoísta e descarada, fez-me soltar um riso frio. Parece que não percebes a tua situação. Esqueceste-te do que o Tiago disse há pouco? Hã? Enviei um olhar ao Tiago e ele, com um sorriso frio, olhou para o Vasco. Chefe Vasco, mesmo que devolvas o dinheiro, é tarde demais. Já disse há pouco, já foi comunicado a quem de direito. Nesse momento, no bolso das calças do Vasco, o telemóvel começou a vibrar, anunciando uma chamada. O Vasco estremeceu e, com receio, tirou o smartphone do bolso. No momento em que viu o nome do remetente no ecrã, os seus olhos arregalaram-se e o smartphone escorregou da sua mão. Acabou. No ecrã do telemóvel caído no chão, brilhava a chamada de uma pessoa desesperadora, a quem o Vasco não podia, de forma alguma, desobedecer. Quem seria essa pessoa? No chão, o smartphone continuava a vibrar. No ecrã, em letras garrafais, estava escrito Presidente Almeida. É o presidente. Por que é que ele me está a ligar num dia de folga? O Vasco, a bater os dentes, olhava para o smartphone, incapaz de se mexer. O Tiago, impaciente, apanhou o telemóvel do chão e, sem hesitar, atendeu a chamada e ligou o altifalante. Vasco, seu desgraçado, onde é que estás? E o que é que estás a fazer? O que ecoou pela sala, através do altifalante, foi a voz do presidente da empresa, Almeida, a tremer de raiva. Presidente, isto é um engano. Cala-te.
Acabei de verificar todas as provas de contabilidade fraudulenta que o Tiago me entregou, juntamente com o auditor. Desviaste 80.000 euros da empresa para sustentar a tua amante. A nossa empresa não tem lugar para lixo podre como tu. A declaração implacável do presidente. O Vasco agarrou a cabeça e caiu no chão. Vou emitir a ordem de despedimento por justa causa com efeitos imediatos. Ao mesmo tempo, vou apresentar queixa na polícia por desfalque. Fica à espera. A tremer. Espere, por favor. De repente, o meu sogro, Sérgio, dirigiu-se ao telemóvel. Eu sou o pai do Vasco, antigo gerente de agência do Banco X. A falta do meu filho, eu, como pai, assumo a responsabilidade e devolvo o valor total. Por isso, por favor, peço que não envolva a polícia nem o despeça. A carreira do meu filho ficará manchada. Ele pensou, talvez, que ao usar o seu antigo cargo, até o presidente de uma empresa se sentiria obrigado a fazer-lhe um favor. Que família arrogante e mimada. Mas a resposta do presidente foi fria. Antigo gerente de agência bancária? Não me faças rir. O filho de um bancário que lida com o dinheiro dos outros a desviar o dinheiro da empresa. Que piada. Devolver o dinheiro não resolve o problema. A traição à empresa é imperdoável. Não pode ser. A chamada foi desligada abruptamente, e apenas o som eletrônico e sem vida ecoou na sala. A minha vida acabou. O Vasco, com um rosto pálido, desabou no chão, sem forças. O seu futuro brilhante como diretor, a sua credibilidade social, tudo desapareceu num instante. Confrontado com a realidade de que seria preso, o Vasco, em pânico, fuzilou-me com os olhos injectados de sangue e arrastou-se na minha direção. Sofia, a culpa é tua. Foi porque não me amaste que isto aconteceu. Ele gritou, enlouquecido, e agarrou-me o tornozelo com força. Assume a culpa por mim. Diz à polícia que o obrigaste a desviar o dinheiro. Uma mulher estéril e sem qualidades como tu, com antecedentes criminais ou na prisão, não faz diferença. O dever de uma esposa é sacrificar-se para salvar a vida do marido. Insultos. Para se salvar, ele não hesitaria em transformar a sua esposa inocente numa criminosa. Era esta a verdadeira face do homem com quem vivi durante 15 anos. A minha sogra, a chorar, concordou. Sim, Sofia, confessa, é por tua causa que o nosso filho exemplar se vai tornar um criminoso. Isso está completamente errado. Vai já para a polícia. A injustiça e o egoísmo eram tão grandes que até o Tiago, chocado, perguntou: Vocês estão bem da cabeça? Mas eu não mudei de expressão. O silêncio da protagonista. O rosto nojento do Vasco, a agarrar-me o tornozelo. Eu apenas o olhava de cima. Nem sequer sentia raiva. Apenas um desprezo profundo e indescritível. Não me toques com essas mãos sujas. Quando disse isto, com uma frieza calma mas absoluta, o Vasco estremeceu e largou-me a mão. Vocês são mesmo ridículos. Estão em pânico porque a vossa vida acabou por causa de um desfalque de 80.000 euros. Olhei lentamente em volta da sala, para os rostos do meu sogro, da minha sogra, do Vasco e da Inês, que tentava fugir e estava encostada à parede. O inferno que estão a enfrentar não é só este. Não se estão a esquecer de um facto mais próximo e assustador? O quê? O meu sogro fuzilou-me com o rosto pálido. Sogro, sogra, esta casa imponente onde se sentam com tanta arrogância, sabem mesmo a quem pertence? A esta minha única frase, os rostos do meu sogro e da minha sogra congelaram, como se fossem mortos. O maior facto que esta casa escondia, um facto que fazia o desfalque do Vasco parecer insignificante, estava prestes a ser revelado. A quem pertence esta casa? A minha pergunta, o meu sogro, Sérgio, abriu a boca, perplexo, e depois, o seu rosto ficou vermelho de raiva. Não digas disparates. Esta casa imponente é um patrimônio que construí há 30 anos como gerente de agência bancária. Até um único pinheiro no jardim, uma pobretana como tu nunca conseguiria comprar na vida. A minha sogra, Emília, encorajada pelas palavras do meu sogro, começou a gritar com uma voz esganiçada. Sim, não sei que ideias malucas tens, mas se pensas que podes ficar com os nossos bens como indemnização, és mesmo uma mulher desprezível. Viveste 15 anos agarrada à nossa família como uma parasita e agora reivindicas a posse desta casa. Que descaramento! Insultos.
Os meus sogros, ignorando completamente os factos inconvenientes, tentavam subjugar-me com vaidade e orgulho. A sua figura, tão ridícula e patética, fez com que até o Tiago, que assistia ao lado, murmurasse, chocado: a este ponto, já é doença. Mas eu não respondi. O silêncio da protagonista. Apenas olhava para o meu sogro, com o rosto roxo de raiva, e para a minha sogra, a gritar histericamente, com um olhar frio como gelo e de profunda compaixão. Quanto mais gritassem, mais cruel seria a realidade que teriam de enfrentar. Mas eles ainda não se tinham apercebido de que o chão que pisavam já tinha desabado completamente. Sogro, sogra, as pessoas, para protegerem o seu orgulho, conseguem apagar completamente da memória até os factos do passado. Fico impressionada. Disse isto em voz baixa e tirei da minha mala um envelope castanho, o último trunfo. Há 10 anos, logo depois de o senhor se reformar como gerente de agência bancária. Esqueceu-se mesmo? As minhas palavras, o ombro do meu sogro saltou. A sua arrogância de há pouco desapareceu subitamente e os seus olhos começaram a divagar. Sogro, o senhor pegou na sua indemnização de reforma e em todos os seus bens e investiu num negócio imobiliário duvidoso. Por ser um bancário exemplar, pensou que também teria sucesso nos investimentos. Mas o resultado foi um fracasso retumbante. Não só foi enganado numa história de investimento fraudulenta e perdeu todos os seus bens, como também contraiu uma dívida enorme. Para! O meu sogro gritou, tapando os ouvidos com as mãos. Continuei a narrar os factos com indiferença. Por causa da dívida, esta casa e o terreno estavam prestes a ser penhorados. Nessa altura, o Vasco e a sua mãe vieram ter comigo a chorar e a implorar de joelhos. Compra esta casa com a herança que o teu avô te deixou. Por favor, não contes a ninguém para proteger o orgulho do meu pai. Sim, este era o maior facto que eles escondiam. Há 10 anos, usei os 150 mil euros de herança que recebi do meu avô falecido e comprei esta casa e o terreno, que estavam prestes a ser penhorados. Tirei um documento oficial do envelope castanho e espalhei-o sobre a mesa. Esta é a escritura da propriedade desta casa e do terreno. Vejam o nome do proprietário na última linha. O Tiago espreitou e disse com um sorriso: proprietária. Sofia Correia. Sem dúvida. Esta casa e o terreno são, legalmente, propriedade exclusiva da D. Sofia. A minha sogra soltou um grito curto e caiu no chão. Vocês, durante estes 10 anos, foram apenas uns parasitas que eu deixei viver de graça na minha casa. A minha declaração fria ecoou pesadamente na sala. A verdadeira razão pela qual me insultavam constantemente, chamando-me de parasita e inútil, era um instinto de defesa para desviarem o olhar do facto humilhante de terem sido salvos pela mulher do filho e para manterem o seu pequeno orgulho. Era o reverso da sua profunda inferioridade, que só conseguiam manter a sua superioridade rebaixando-me e desprezando-me. Mentira! Mentira! O Vasco, que estava deitado no chão, gritou, a arrancar os cabelos. Ele devia saber que eu tinha comprado a casa, mas com o passar de 10 anos, começou a acreditar seriamente que a casa era deles. Sofia, tu prometeste naquela altura que guardarias este segredo para sempre. Queres destruir a reputação do meu pai? Sim, prometi. Desde que me tratasses com respeito como tua esposa. Olhei para o Vasco com frieza. Mas tu envolveste-te com outra mulher, desviaste dinheiro da empresa, apresentaste-me o pedido de divórcio e tentaste expulsar-me. Foram vocês que quebraram a promessa primeiro. Dei um leve toque com a ponta do pé nos pedaços do pedido de divórcio que o meu sogro tinha rasgado e espalhado pelo chão. Este pedido de divórcio, obrigada por o teres preparado. Aceito as tuas palavras e vou divorciar-me de ti. E dirigindo-me aos meus sogros e ao Vasco, sorri com frieza. Esta casa é minha. Com o divórcio, não tenho a obrigação de continuar a alojar gratuitamente estranhos como vocês. Tem até amanhã para saírem todos da minha casa. Reviravolta chocante. No momento em que estas palavras foram ditas, todo o vigor desapareceu dos rostos dos meus sogros. O Vasco, que desviou 80 mil euros da empresa e que amanhã seria despedido e enfrentaria a polícia. E os seus pais, que seriam expulsos da sua única fortaleza de vaidade, a casa, e se tornariam literalmente sem abrigo. Não, espera, Sofia, mesmo que nos peças para sair,
Já não temos um único cêntimo de poupança. A nossa reforma é uma miséria. Onde vamos viver a partir de amanhã? O meu sogro, que até há pouco me chamava de produto defeituoso, agora implorava-me, de testa no chão. Por favor, Sofia. Eu errei. Desculpa pelas coisas horríveis que te disse, mas, por favor, não nos expulses de casa. A minha sogra também se agarrava às minhas pernas, com o rosto coberto de lágrimas e ranho. Mas no meu coração não havia um pingo de compaixão. Durante 15 anos, suportei os seus insultos com que sentimentos, servi-os com o coração a sangrar. Não tenho pena para lhes dar, a eles que me retribuíram com ingratidão. Onde vão viver? Bem, façam como quiserem. Num banco de jardim, debaixo de uma ponte, podem até experimentar ir àquele hotel de luxo onde o Vasco e a Inês se encontravam com o dinheiro que ele desviou. Quando os afastei friamente, a Inês, que tremia num canto da sala, levantou-se subitamente como se estivesse possuída. E eu não tenho nada a ver com isto. Já estou farta desta família pobre e horrível. A Inês gritou isto, pegou na sua mala e correu para a entrada, a fugir. Espera, Inês. Vais fugir sozinha? O Vasco, com os olhos injectados de sangue, tentou perseguir a Inês. Foi nesse momento. Não vais escapar, Inês. O Tiago, de pé no corredor que levava à entrada, olhava para a Inês com um olhar frio. Com as verdades infernais a serem reveladas uma após outra, o seu pânico estava prestes a atingir o auge. Qual seria o castigo final que aguardava estes pecadores? No corredor que levava à entrada, o Tiago ergueu-se como uma parede fria diante da Inês, que, pensando apenas em si mesma, tentava ser a primeira a escapar daquele inferno. Sai da minha frente. Eu não tenho nada a ver com isto. A Inês fuzilou o Tiago com os olhos injectados de sangue e tentou empurrá-lo com força. O Tiago não se mexeu, olhando-a de cima com um olhar penetrante. Não tens nada a ver com isto? Como te atreves a dizer uma coisa tão egoísta? Tu seduziste o chefe Vasco e viveste uma vida de luxo com o dinheiro da empresa. Se a polícia investigar, também serás interrogada como cúmplice no desfalque. Além disso, as tuas inúmeras mentiras e traições para comigo, a fraude maliciosa de tentares extorquir dinheiro a outro homem usando o meu filho que tens na barriga. O meu advogado particular já enviou para a tua casa, ou seja, para tua mãe, uma notificação de quebra de noivado com um pedido de indemnização por danos morais e materiais. Para a minha mãe? O rosto da Inês ficou ainda mais pálido. Mesmo que fujas para casa, já não tens lá lugar. Esforça-te a trabalhar e continua a pagar-me a indemnização. Não te deixarei escapar nem um cêntimo. N. Não. Não pode ser. A Inês desabou de joelhos. O Vasco, arrastando-se da sala, perseguiu-a. Com um rosto demoníaco, agarrou-lhe os cabelos com violência e gritou com todo o seu ódio. Sua cabra. Foi por tua causa que me seduziste. Se não fosse por uma parasita interesseira e nojenta como tu, eu ainda seria um futuro diretor. Devolve-me a minha vida. Eram os mesmos insultos que, há poucos minutos, me atirava a mim. Agora, gritava-os a sua amante, que outrora amava. A Inês, com os cabelos agarrados, também não se ficou, e, enlouquecida, arranhou o rosto do Vasco com as unhas afiadas. Ai! Larga-me, seu pervertido. Foi porque te armaste em espertinho e desviaste o dinheiro. Pensaste que podias ter uma mulher mais nova, seu infértil. Não me toques, seu criminoso. O quê? Vou te matar. O Vasco e a Inês começaram a lutar no chão do corredor. Na sala, os meus sogros, ao saberem que a casa era minha e que seriam expulsos no dia seguinte, choravam e gritavam como bebés. Ah, o orgulho da nossa família, a minha linhagem exemplar, respeitada como uma figura local. Por que é que tem de ter um fim tão miserável? Querido, o que vamos fazer? Sem poupanças, sem casa, onde vamos dormir a partir de amanhã? As pessoas que outrora me chamavam de estéril e produto defeituoso, que me olhavam de cima com desprezo, agora tinham perdido todo o orgulho e dignidade, e tinham se tornado em perdedores patéticos a debater-se na lama. O silêncio da protagonista. Apenas observei, de braços cruzados, e com um olhar frio como gelo, aquela cena infernal. Sem parar ninguém, sem repreender ninguém. Deixei que se culpassem mutuamente, que se insultassem, até que os seus corações se despedaçassem completamente. Apenas gravei aquela cena na minha memória. Depois de alguns minutos,
O rosto do Vasco estava coberto de sangue dos arranhões da Inês. A roupa da Inês estava rasgada. E as vozes dos meus sogros estavam roucas de tanto chorar. Quando todos, exaustos, caíram no chão, já estão satisfeitos, a minha voz, calma, mas com uma autoridade absoluta, ecoou na sala fria. O Vasco e a Inês, que estavam a lutar, estremeceram e olharam para mim. Olhei para o pedido de divórcio que o meu sogro tinha rasgado e tirei da minha mala um novo pedido de divórcio e uma pilha de documentos. Vasco, o pedido de divórcio que preparaste virou lixo. Por isso preparei outro em seu lugar. Já está assinado e carimbado por mim. No entanto, as condições do divórcio sou eu que decido. Com condições? O Vasco, com o rosto ensanguentado, repetiu como se estivesse a delirar. Sim, primeiro, pelos 15 anos de abuso emocional e maus-tratos, e pelo adultério, exijo uma indemnização de 100 mil euros a ti e a Inês. O processo foi feito através de um advogado, de forma legalmente perfeita, por isso não tem escapatória. Reviravolta chocante. A minha notificação final e decisiva, o Vasco soltou um som de espanto. 100 mil? Não consigo pagar. Amanhã vou ser despedido por justa causa, e ainda tenho de devolver os 80 mil euros que desviei da empresa. Como é que vou fazer? Bem, isso não é problema meu. Quer declares falência, quer vás para a pesca do bacalhau e trabalhes até morrer. Vais pagar-me religiosamente todos os meses. E claro, não podes contar com os teus pais. Eles vão ser sem abrigo a partir de amanhã. Sorri com frieza e olhei para os meus sogros, que se arrastavam no chão. O meu sogro tremia e a minha sogra estava de olhos em branco, prestes a desmaiar. Anda, assina já este pedido de divórcio. Ou preferes que eu dê informações mais úteis à empresa e à polícia e agrave a tua pena? O Vasco, completamente desesperado, foi forçado a pegar na caneta. Já não tinha forças para resistir. Com lágrimas, ranho e o sangue do rosto a manchar os documentos, escreveu o seu nome com uma letra trêmula. Sim. Recebido. Guardei cuidadosamente o pedido de divórcio na mala e suspirei profundamente. A pesada corrente que me prendeu e me despedaçou o coração durante 15 anos foi finalmente quebrada. A partir de agora, somos completamente estranhos. E amanhã de manhã, vou mandar um serralheiro trocar as fechaduras. Por isso arrumem as vossas coisas e saiam hoje. Quando estava a dizer isto, de repente, de fora da janela, ouviu-se o som estridente de uma sirene a aproximar-se. A luz forte e vermelha do pirilampo refletia-se de forma sinistra nas cortinas da sala. Sirene. O Vasco levantou o rosto, assustado. Os meus sogros também soltaram um grito e abraçaram-se. O som da sirene parou precisamente em frente a esta casa. E ouviram-se vários passos pesados a entrar pelo portão e a dirigirem-se para a entrada. Ah, Vasco! Olhei de relance para fora da janela e, dirigindo-me ao meu ex-marido, esbocei o meu melhor sorriso do dia. Que rápidos! Parece que a tua boleia chegou mais cedo do que o previsto. O som estridente da sirene parou em frente à casa, e no bairro residencial silencioso, ecoaram inúmeros passos pesados. Polícia. O senhor Vasco Correia está? Com uma voz autoritária, a porta da frente foi batida com força. O Vasco soltou um grito esganiçado, como o de um sapo, e recuou para um canto da sala. Os meus sogros, com os rostos pálidos, abraçaram-se e tremeram. Tiago, pode abrir. Sim, senhora. A um sinal meu, o Tiago abriu a porta da entrada sem hesitar. Entraram na sala a fazer barulho vários polícias uniformizados e detetives à paisana com olhares penetrantes. Você é Vasco Correia. Recebemos uma queixa urgente do presidente da empresa X, o senhor Almeida, e foi emitido um mandado de captura por suspeita de desfalque. Acompanhe-nos à esquadra. No momento em que esta declaração foi feita, as pernas do Vasco cederam completamente e ele desabou no chão com um baque. O presidente Almeida tinha dito que seria amanhã de manhã. Mas, furioso, não conseguiu esperar e, acompanhado pelo advogado, mobilizou imediatamente a polícia. Não, eu não fiz nada. Foi tudo esta mulher. Foi a Inês que me seduziu. Eu sou a vítima. O Vasco, arrastando-se pelo chão, apontou para a Inês e implorou pela sua vida. O homem que, até há pouco, sussurrava amo-te com doçura, agora, para se salvar,
não hesitaria em entregar a sua amante à polícia. Era esta a verdadeira face do homem que foi meu marido. Não gozes comigo. Eu não sei de nada. Foi este velho que, para se armar em espertinho, me ofereceu coisas com o dinheiro da empresa. Não me metas nisto. A Inês também gritou, enlouquecida, e tentou pontapear o Vasco. O detetive olhou para os dois, a insultarem-se de forma nojenta, e disse com um olhar frio: as desculpas e as acusações mútuas, vamos ouvi-las com atenção no interrogatório. Consideramos que há perigo de fuga. Anda. Clique. Um som metálico, frio e pesado, ecoou na sala. As algemas prateadas prenderam-se friamente nos pulsos do Vasco. Ah! Ah! A minha vida brilhante. Olhando para as algemas, o Vasco chorou e soluçou como uma criança. Vasco, o meu filho exemplar vai ter cadastro. A minha sogra, Emília, histérica, tentou agarrar-se ao polícia, mas foi facilmente afastada. Nesse momento, a minha sogra, com os olhos injectados de sangue, virou-se para mim e, num último ato de desespero, mostrou as garras. Sofia, põe-te à frente da polícia e protege o Vasco. Diz que o obrigaste a desviar o dinheiro. Mente agora mesmo. Nem sequer consegues cumprir o teu último dever como esposa. Sua inútil, sua cabra. Assume a culpa por mim. Insultos. Para não deixar que o seu filho se tornasse um criminoso, ela não hesitaria em mandar uma inocente para a prisão. Que pensamento egoísta e podre. Mas eu não disse uma palavra. O silêncio da protagonista. Apenas observei, de braços cruzados, a minha sogra a ladrar como um cão raivoso, com um olhar frio e sem emoção, como se estivesse a olhar para uma pedra na berma da estrada. Não valia a pena responder. Eles já estavam socialmente mortos. Enquanto eu permanecia em silêncio, o detetive, em vez disso, gritou com a minha sogra. Senhora, se continuar a obstruir a investigação, também será detida por obstrução à justiça. Acalme-se. Amedrontada pela autoridade absoluta da polícia, a minha sogra soltou um som de pânico e calou-se. Bem, Inês. O Tiago, dirigindo-se à minha irmã que tremia num canto da sala, disse com frieza. O meu advogado particular está à sua espera no carro lá fora. A indemnização pela quebra do noivado e pelos danos causados como cúmplice no desfalque do chefe Vasco. A sua mãe já foi contactada. Vamos. Não. Não. Mana. Ajuda-me. Desculpa. A culpa foi minha. A Inês estendeu-me a mão, a chorar, mas eu desviei o olhar com frieza. Colhes o que semeias. Destruíste uma família, viveste uma vida de mentiras e ganância. Paga agora o preço para o resto da tua vida. Sofia. Ajuda-me. Sofia. O Vasco, agarrado pelos polícias e a ser arrastado para a entrada, virou-se e gritou o meu nome. Aproximei-me lentamente dele, olhei para o seu rosto miserável e esbocei um sorriso frio e sublime. Adeus, Vasco. Os 15 anos em que me desprezaste e me insultaste, paga por tudo isso na fria cela da prisão. Não sou tão boazinha ao ponto de te ir visitar na prisão, a ti, um criminoso infértil. Reviravolta chocante. O Vasco, com os olhos arregalados de desespero, soltou um grito animalesco e foi empurrado para o carro da polícia, na escuridão da noite. Depois, o meu sogro e a minha sogra, que ficaram, estavam completamente esgotados, como cascas vazias no chão. Contratei friamente uma empresa de mudanças e, nesse mesmo dia, expulsei os meus sogros da minha casa. O que vamos fazer a partir de amanhã? Tremiam os dois, mas isso já não era problema meu. Que durmam num parque, que implorem aos parentes, que façam o que quiserem. O seu castelo falso, construído sobre vaidade e orgulho, onde me chamavam de produto defeituoso, desmoronou-se assim, completamente. Foi a vingança mais perfeita e satisfatória. Algumas horas depois, na sala silenciosa, como depois de uma tempestade, olhei para o único pedido de divórcio que restava sobre a mesa e suspirei longa e profundamente. Acabou. Os 15 anos de sofrimento foram finalmente recompensados. A partir de agora, vou viver a minha própria vida, para mim. Com esta decisão, olhei para o céu noturno pela janela. Foi nesse momento, Sofia, uma voz suave mas com um certo calor chamou-me por trás. Virei-me e vi o Tiago, que eu pensava já ter ido embora depois de tratar da polícia e dos advogados. Tiago, por que é que ainda estás aqui? Ele aproximou-se lentamente de mim e, parando à minha frente, olhou-me com um olhar sério e apaixonado.
que eu nunca tinha visto, e disse palavras inacreditáveis. Sofia, eu sempre gostei de ti. Na sala silenciosa, ecoou a voz séria e um pouco trêmula do Tiago. Fiquei tão surpreendida que perdi completamente a fala. Hã? Tiago, o que é que acabaste de dizer? Aproximei-me da Inês, inicialmente, para reunir provas do desfalque do chefe Vasco. Mas, ao investigar a situação da sua família, descobri o tratamento injusto e horrível que recebia nesta casa. Ele aproximou-se mais um passo de mim, e com as suas mãos grandes, acariciou-me suavemente o rosto trêmulo. No churrasco da empresa do ano passado, enquanto o chefe Vasco gritava, eu não conseguia tirar os olhos de ti, que, sem dizer uma palavra, arrumavas tudo e sorrias em silêncio. Eu queria salvar-te daquele inferno. Para me salvar. Por isso, ele preparou-se para se sujar e reuniu todas as provas para mim. O Tiago, a pessoa inesperada que me salvou, tinha sentimentos tão fortes por mim. Mas, baixei o olhar e abanei a cabeça, com um ar de autodepreciação. Eu já não sou nova, e sou mais de 10 anos mais velha que tu. E eu, os insultos que ouvi durante 15 anos, que se agarraram à minha alma e não me largam, disse-os com a minha própria boca. Eu não posso ter filhos, como os meus sogros diziam tantas vezes. Sou um produto defeituoso, sem valor como mulher, uma mulher estéril. Uma pessoa jovem e exemplar como tu não merece alguém como eu. Foi nesse momento que o Tiago, como que a interromper as minhas palavras, abraçou-me com força, mas com a delicadeza com que se trata algo frágil. Não voltes a dizer essas coisas a ti mesma. A sua voz parecia zangada, e ao mesmo tempo prestes a chorar. Poder ter filhos ou não, não tem nada a ver com o valor de uma pessoa. Eu apaixonei-me pela tua força inabalável, por teres sacrificado a ti mesma pelos outros durante 15 anos, e mesmo assim, não teres perdido a tua bondade e dignidade. Queres caminhar comigo o resto da vida? A estas palavras quentes e diretas, não consegui responder. O silêncio da protagonista, apenas dos meus olhos, que eu pensava estarem completamente secos, começaram a cair lágrimas grandes, que molharam o peito do fato do Tiago. Ele continuou a abraçar-me com força enquanto eu chorava como uma criança. E assim, passaram-se 3 anos. Bem-vindo. Ah, Sr. Martins, obrigada por vir hoje. O meu dia não começa sem beber o café da Sofia. Um pequeno café, com o cheiro a café torrado e a pão acabado de cozer. Depois daquilo, vendi a casa grande e, com o dinheiro, abri o meu próprio café, um sonho de longa data. Rodeada por clientes habituais, passo os dias a sorrir atrás do balcão. A minha vida, a partir daquela noite, deu uma reviravolta chocante. O Vasco foi condenado a uma pena de prisão efetiva por desfalque e continua a cumprir pena numa cela fria. A empresa exige-lhe uma indemnização avultada e ele vive dias de inferno, sem sequer poder declarar falência. E os meus sogros, depois de serem expulsos da casa, vivem num apartamento pequeno e velho, com mais de 10 anos, cheio de correntes de ar. O seu orgulho de serem figuras locais foi completamente esmagado e, por causa do crime do Vasco, foram repudiados pelos parentes e vivem uma velhice miserável, sem sequer terem o que comer. A Inês, por sua vez, para pagar a avultada indemnização ao Tiago e a mim, trabalha sem parar, num bar à noite e num parte-time durante o dia. Ela, que vivia apenas da sua juventude e beleza, agora está completamente esgotada e a ser perseguida pelos credores. O fim de pessoas que viveram a pisotear os outros e a alimentar a sua ganância foi demasiado patético e miserável. Sofia, bom trabalho. O almoço de hoje também foi um sucesso. O sino da porta tocou, e um homem entrou na loja. Era o Tiago, que me salvou daquele inferno. Ou melhor, o meu Tiago. Ele agora é o meu marido querido, com quem partilho dias insubstituíveis. Tiago, vieste ver-me na tua pausa para o almoço? Sim. Ver a tua cara dá-me forças para trabalhar à tarde. O Tiago sorriu, envergonhado, e por cima do balcão, acariciou-me suavemente a cabeça. Durante 15 anos, vivi num túnel escuro e frio, apenas a respirar. Pensei que não tinha valor. Desisti até de ser feliz. Mas foi por causa daquele sofrimento e desespero que agora, este dia a dia normal, cheio de luz quente, parece um milagre precioso. Sofia, sorri. O teu sorriso gentil é o que eu mais gosto no mundo. Obrigada. Eu também te amo, Tiago. Pela janela,
Estendia-se um céu azul, límpido e sem nuvens. Já não há aqui orgulhos falsos nem palavras maldosas de ninguém. A minha verdadeira vida, neste lugar quente e soalheiro, finalmente floresceu.